A Vendinha do Genaro. Ditado pelos espíritos Conde Rochester e Ranieri Matias. Transcrito do livro Mãos Súplices por Socorro. Nos bastidores visíveis e invisíveis dos presídios. Psicografado pelos médiuns do Grupo Espírita Servos de Jesus. Genaro era feliz com sua linda família. Sob as portas do estabelecimento comercial, Genaro, alegre descendente de italianos, inicia mais um dia de trabalho no alto do morro onde vive. A vida tinha sido dura com ele, no entanto, espírito reconhecido ao pai pelas benesses recebidas, a tudo enfrentava com o mesmo humor bonachão. Mudara-se, logo após o casamento, para aquele morro. Na ocasião, poucos eram seus vizinhos e o lugar mais parecia uma chácara, com variedade de pássaros e árvores frutíferas por todo lado. Aos poucos, com o passar dos anos, a vizinhança foi aumentando, o que, na opinião de Genaro, não significou melhoria. Afinal, de pássaros e borboletas não precisava ter medo, mas de alguns vizinhos, certamente se resguardava, temendo suas índoles desumanas. Tivera 2 filhos, um casal. Maria nasceu primeiro. Pôs-se desde cedo a alegrar a vida do pai, que lhe tratava como princesa. Tudo fazia pela menina, provocando, por vezes, ciúmes na própria mãe. Alguns anos depois, nascia Eleutério e a alegria de Genaro triplicou. Vivia desfilando com seu varão pelo morro, orgulhoso do filho que Deus lhe confiara. Seguindo os ditames do Evangelho, Genaro e Lúcia cuidavam dos filhos e viram a vida conjugal florescer em alegria e amor, embora a simplicidade da qual se revestia, provando ser dispensável o uso da riqueza na edificação da felicidade verdadeira. O pequeno comerciante fica viúvo. 5 anos havia se passado do nascimento de Eleutério, quando a estranha enfermidade apoderou-se de sua mãe, levando-a à morte. Genaro, desgostoso com a perda da mulher, viu ruir sua vida familiar e, pela primeira vez, aquele rosto redondo e os fartos cabelos não emolduravam o sorriso faceiro nas faces avermelhadas. Foram meses de tristeza, até que, aconselhado por amigos, resolve procurar outra pessoa que lhe ajude na condução dos negócios e educação dos filhos. É que Genaro, apesar da alegria inata, deixava transparecer um espírito ainda infantil no que se referia ao sacrifício e renúncia edificantes. Sem demora, não faltaram candidatas para ocupar o cargo de felizes proprietárias de confortável moradia, uma fonte de renda segura e marido dedicado. Quanto aos filhos, poucos se importavam com o sério compromisso que implica em receber e educar crianças como suas. Desequilibrado emocionalmente pela entrega exagerada à tristeza, Genaro deixou-se enganar pela aparência de uma vizinha, que logo percebendo seu interesse, tratou de arquitetar os meios de ocupar o lugar almejado por muitas. Surgem as tramas do passado. Ao fim de 1 ano de viuvez, Genaro já se encontrava arranjado, com outra esposa. Maria e Eleutério dispunham daquela que deveria conduzi-los na vida, como mãe, pois nas tramas do passado estavam descritas as situações que ligavam aquelas criaturas. Egoísta e irresponsável, Leonor, a nova esposa de Genaro, fora mãe de Maria e Eleutério em encarnações passadas, comprometendo-se fortemente com a lei do karma. Ora por abortá-los, ora por abandoná-los já nascidos e crescidos, não se importando com seu futuro. Apesar dos anos dolorosos no astral, das aulas recebidas e dos compromissos firmados em recebê-los novamente como seus filhos, agora com o compromisso de conduzi-los pela jornada na terra até o fim dessa existência, não o fez. Recebeu da providência divina um lar que não merecia, filhos já crescidos, dispensando poucos cuidados que lhe escravizassem o ser indisciplinado, condição financeira estável, e o afeto sincero de um bom homem, que, sobretudo, amava seus filhos. Não por acaso, hoje se encontravam novamente Leonor e Genaro. Ele fora pai bondoso e presente para ela.
nas muitas oportunidades que teve de educar os instintos rebeldes de Leonor, procurou fazê-lo, sem contudo lograr sucesso. Agora, o destino colocara-o novamente ao lado do ser amado e, de sua parte, encontrava-se imbuído dos mais nobres propósitos no cumprimento daquele plano divino. Nem tudo que reluz é ouro. Deslumbrada pelas oportunidades que teria no novo início de vida, Leonor entrou na casa de Genaro sem as boas intenções que deveria. Das crianças, mal cuidava, não se importando com a sua saúde, bem-estar, alimentação e estudo. De Genaro, só pensava extrair benefícios físicos e monetários, para isso, armando as mais diferentes e até mesmo perigosas situações. Como a vida ficasse a cada dia mais difícil, convenceu o marido a vender bebida alcoólica, alegando que, dessa forma, poderiam atrair mais fregueses e aumentar os lucros. Quanto a Maria, desde cedo, estimulou-lhe o trabalho no balcão. Mostrando falso interesse pela educação da menina, convenceu Genaro de que o trabalho era muitas vezes mais educativo do que a escola. Genaro cedeu, todavia impondo a condição de que a filha não abandonasse os estudos. Autorizou Maria, então com 10 anos, a dedicar meio expediente ao trabalho de atendimento aos clientes da venda trabalhando no balcão. Quanto a Eleutério, passara a fazer entregas, que nem sempre correspondiam às mercadorias vendidas no armazém. Do caixa do estabelecimento, a própria Leonor encarregava-se de cuidar, garantindo a tranquilidade do marido e a usurpação desavergonhada de seu dinheiro. E a vida transcorreu por mais 5 anos. Eleutério já não era tão inocente e começou a compreender o que se passava. Tentou alertar o pai, que sem poder acreditar, julgou que o filho adolescente estivesse inventando por ciúmes, devido à autoridade que a mulher tinha sobre ele. Maria, que em outras encarnações, quando for abandonada pela mãe, ganhara a vida como prostituta, sentiu desde muito cedo o ambiente do bar mexer-lhe com sensações íntimas e tentar-lhe novamente para aquela vida de prostituição. Muitos homens passavam por ali e alguns achavam graciosa, fazendo propostas. Ao mesmo tempo, os recursos de seu pai escasseavam devido aos constantes roubos de Leonor. A vida na casinha simples já não era mais tão confortável, além do que, tantas eram as novidades que haviam nas lojas, calçados e roupas lindas, que Maria, aos poucos, foi cedendo àquele chamado que era a fraqueza de sua alma. Leonor, nesta existência, não podia ter filhos, devido aos crimes cometidos no passado, o que entristecia o espírito naturalmente alegre de Genaro. Já não havia pequerruchos, como os chamava, correndo pela casa nos folguedos inerentes à infância. Sentia a falta da convivência feliz do passado e, por vezes, lembrava-se de sua amada Lúcia. Genaro sonha com Lúcia, a esposa falecida. Não sabia, Genaro, que do outro lado da vida, o espírito de Lúcia se fazia presente e a tudo observava. Procurava alertá-lo dos desvios que se insinuavam nos caminhos dos filhos amados. Tão grande e forte era a ligação entre os dois que um dia, em sonho, Lúcia aproximou-se e, num momento de terna beleza, conversou longamente com Genaro, alertando-o sobre o caráter mesquinho de Leonor e os riscos que se aproximavam de seus filhos. Aconselhou e partiu, tendo cumprido a sua responsabilidade de espírito esclarecido. Não podia permanecer ali, posto que já não pertencia à esfera dos seres encarnados, sabendo que deveria deixar a eles a oportunidade de erros e acertos que constituem a jornada dos espíritos na Terra. Antes, porém, de partir, suplicando o auxílio da espiritualidade, aproximou-se igualmente dos filhos, falando-lhes das razões daquela vida, das fraquezas que traíam seus propósitos no bem e o esforço que deveriam fazer para não se deixarem envolver e dominar por aquela criatura mas que havia se apropriado deles, não para educá-los, mas para usá-los em proveito próprio. Maria e Eleutério são iniciados na vida fácil. Leonor, logo que percebeu o interesse dos homens pela jovem e bela Maria, começou a instigá-los sobre a moça, ao mesmo tempo em que, a título de boa mãe, procurava iniciar Maria nas artes obscenas dos relacionamentos homem-mulher, deturpando,
Aos olhos da jovenzinha, os sadios propósitos a que servem o sexo e a união entre homens e mulheres. Em Eleutério, tolo e despreparado, ela iniciou o despertar das tendências negativas adormecidas em sua alma. A cada entrega, procurava agradá-lo com pagamento em dinheiro, despertando no garoto, ainda tão jovem, o interesse pelos bens materiais. Sendo esta fraqueza daquele espírito, não demorou muito que fosse dominado pela ganância. Fazia as entregas, não se importando que fossem mercadorias compradas pelo pai ou roubadas pelos comparsas e amantes de Leonor. Alegando reforma na velha casa, Leonor construiu mais 2 cômodos, onde incitou e acobertou os primeiros atos de prostituição de sua enteada. Quanto a Eleutério, passou a entregar pacotes, que desconfiava serem de drogas. Não se importava, porque a paga era boa, sabendo contudo que deveria se cuidar, pois caso fosse mesmo droga, poderia facilmente se ver em apuros. Genaro a nada enxergava. Iludido pela boa aparência da mulher, relevava o desleixo com que cuidava da casa, pois era boa para os negócios e, apesar da carestia pela qual todo o comércio atravessava, julgava que ela era fator fundamental para a sobrevivência do bar, a julgar pela maravilhosa ideia de vender bebida, que aumentou a frequência ao estabelecimento. Mal sabia Genaro que, também no plano astral, a frequência ao seu armazém aumentara. Entretanto, a qualidade dos frequentadores caíra muito e de tal forma que, ao surgir a primeira dúvida se aquele ambiente faria bem à educação de seus filhos, acercaram-se dele entidades experimentadas na arte da hipnose e, num trabalho primoroso, anestesiaram-lhe a mente para que em hipótese alguma pudesse pensar em desfazer-se do bar, pois tirava delas o ponto de encontro de vampirismo e orgias. O pobre homem pagaria alto sua falta de coragem e força interior. Certo dia, ao sair pela casa procurando por sua esposa, adentrou, por acaso, o cômodo onde sua pequena Maria, que em sumárias vestes, transformada em mulher sensual, distraía alguns frequentadores do bar. Tomado de extremo horror, o homem saiu em disparada, mas não foi longe. Detido por um aneurisma, foi recolhido ao pronto-socorro e, após alguns dias, devolvido à família como inválido, passando a vegetar sobre uma cama. Seu corpo estava acometido pela doença, mas sua mente lúcida tudo acompanhava. Ouvia as conversas que avançavam agora, constantemente em discussões desarmônicas entre seus filhos e a esposa. Descobriu desse modo, sofrendo imensamente, que aquela mulher que abrigara como sua amada, nunca o amara, ficando com ele apenas por interesse que, aos poucos, vinha, debaixo de seus olhos, desencaminhando seus filhos. Nunca poderia imaginar que tanta crueldade caberia em um coração de mulher, mas agora que sabia tudo, estava impossibilitado de agir. Sua filha, tão pura, a menina que vira crescer, tornou-se conhecida prostituta do lugar e seu filho transformou-se em traficante esperto, que vivia de pequenos golpes aqui e ali, já não se interessando pelos escassos provimentos que lhe rendiam o bar. A droga, como fonte de renda, era melhor. Ele e Leonor só decidiram manter o estabelecimento como fachada para enganar a polícia. Reformatório, logo após entrada num presídio. O local tornara-se imundo. A reposição de mercadoria já não acontecia como antes e a clientela, aos poucos, e também devido à fama dos filhos de Genaro, foi se afastando cada vez mais. Apesar da fachada oportuna, os 2 jovens e Leonor não escaparam à batida policial, e inadvertidamente surpreendidos, foram recolhidos a um reformatório. Sofreram agressões e maus tratos de todo tipo que, somados às baixas vibrações experimentadas pelos jovens, insuflaram em seus corações o ódio e o desejo de vingança. Começaram por vingarem-se da madrasta. Unidos no infortúnio, Eleutério e Maria tramaram uma rebelião na qual fugiram. O plano foi bem sucedido, pois 2 meses após as prisões, já estavam novamente em casa, contando vantagens de como conseguiram driblar a segurança em meio ao tumulto e fugirem. Entregues a uma vida desregrada, mudaram-se para outra cidade. Juntos no presente,
como tinham sido no passado, formaram uma dupla de bandidos onde ela atraía as presas e ela as atacava, muitas vezes assassinando-os, quando era necessário. Com o pai inválido, nem mesmo a vergonha de magoá-lo ocupava-lhes a mente. Já não tinham parentes. Seus avós, desde muito, haviam falecido e sua madrasta, essa, eles queriam ver morta. Culpavam-na pelos infortúnios do que se abateram sobre a família, esquecidos de que foi por causa de suas fraquezas que se deixaram seduzir pela má influência da torpe mulher. Numa dessas armações que faziam, Eleutério e Maria encontraram o fim de suas vidas de crimes em liberdade. Foram presos novamente e condenados a 35 anos de reclusão cada um. Contavam agora com 18 e 20 anos. Ele deu entrada na prisão daquela localidade sem saber ao certo o que o aguardava. Julgava que seria moleza ter comida todo dia sem precisar trabalhar. Mal sabia ele que antigos algozes preparavam, para o imprudente rapaz, anos de puro sofrimento, impingidos como vingança. Celas sujas, com goteiras, umidade bolorenta nas paredes, mau cheiro constante, proximidade constrangedora com homens e homossexuais, jogo de poder e brigas constantes foram, aos poucos, domando a rebeldia selvagem do garoto. Quando aprendeu a tirar vantagens do ambiente onde estava recluso, Eleutério deixou-se guiar pela ambição. Fundou uma gangue que denominou o Clã dos Escorpiões e especializou-se no tráfico de drogas dentro e fora do presídio. Começou fazendo o que sabia fazer de melhor, entregas de drogas. Depois, foi subindo, até tornar-se chefe de um poderoso grupo. Quando a polícia dava uma dura, querendo conter a circulação das drogas, eles começavam um tumulto e o caso era abafado. Poucas ocasiões fizeram Eleutério sentir remorsos pelos seus erros. Uma delas foi quando sua mãe verdadeira apareceu-lhe, pedindo humildemente que abandonasse aquele caminho de erros e procurasse se corrigir. A fuga da penitenciária e a volta para a morte. Dominado pelo terror da visão de sua mãe morta, Eleutério concluiu que a prisão estava enlouquecendo e, traindo a confiança de um comparsa do tráfico, subornou um guarda que era apaixonado por ele e fugiu, deixando atrás de si aquele mundo. Viveu muitos anos com um homem que lhe ajudara a fugir, mas, cansado dos ciúmes do companheiro, começou a ameaçar a ir embora. Todavia, foi detido pela pesada mão da traição. O amigo, através de denúncia anônima, entregou à polícia e logo depois se matou. Apavorado por ter que voltar à prisão onde adquirira feroz inimigo, Eleutério retornou, sem saber o que seria de seu futuro. Logo ao dar entrada no presídio, foi morto e decapitado. Seu algoz, antigo comparsa, exibiu a cabeça do traidor para que servisse de exemplo a outros. Do outro lado da vida, desequilibrado, seu antigo namorado arrastou-o a sofrimentos sem fim, de onde foi resgatado por insistentes súplicas do espírito daquela que fora sua mãe. Maria, ao ser presa, sentiu renovar em si o rancor e o desejo de vingança contra Leonor. Após sofrer muitos abusos por parte de policiais, em curras odientas, contraiu séria doença que a levou à morte. A mente fixa no propósito de vingança arrastou-a para junto da madrasta. E encontrou-a desfrutando de seus bens com homens e mulheres ao seu redor, desonrando mais uma vez a casa de seu pai que a recebera com simplicidade e muito amor. Maria no astral dá vazão ao seu ódio. Ligou-se fortemente à mulher, levando-a em poucos anos ao suicídio e após o ato deslocado, avançou animalizado sobre sua presa. Genaro desencarnou sem nunca mais saber notícias dos filhos. A falta de cuidados, abandono e tristeza fizeram de sua vida um curto lapso de tempo, encerrado após a morte de Leonor. E assim, fecharam-se em definitivo as portas daquela pequenina venda, que fora destinada a ser a fonte de trabalho honesto a subsidiar a educação das almas entrelaçadas pela lei do karma. Ninguém mais se interessou pelo lugar, que passou a ser assombrado por estranhas visões, um homem sem cabeça, uma mulher louca, e uma fera com cara de mulher. A maioria das pessoas evitava, até mesmo, passar por ali.